Já reconheceu que a Presidência da República é um objetivo difícil de atingir. Mesmo assim, decidiu avançar. Porquê? Naturalmente, o objetivo é difícil, em particular para quem tem uma candidatura sem apoios de partidários, sem ligação a grupos económicos. Em Portugal é muito mais difícil, porque temos uma sociedade completamente partidarizada, ou partidocrática, se quiser. E por isso, qualquer iniciativa pública em Portugal, à margem dos partidos, é sempre mais difícil. Mas eu tinha perfeitamente noção disso já em abril, quando apresentei a candidatura, e uma das razões da candidatura é também combater esse Estado que é negativo para a democracia, do meu ponto de vista. Porquê é que não se reconheceu, por exemplo, na candidatura de Henrique Neto, que também é independente? Eu, quando decidi candidatar-me, faz agora um ano, aproximadamente, decidi fazê-lo porque eu entendo, e tenho defendido há muito tempo, que a corrupção é o maior dos problemas da política em Portugal. E o local apropriado para o combate à corrupção é a Presidência da República. Sendo eu um combatente da corrupção, entendendo que na política é na Presidência que se deve levar a cabo esse combate, decidi candidatar-me há cerca de um ano, independentemente, naturalmente, dos outros candidatos que venham com outro tipo de propostas. Mas uma proposta igual à minha, de facto, ninguém tem, que é o combate à corrupção em primeira instância, a defesa de um conjunto de princípios constitucionais que têm estado completamente violados nos últimos 20 anos ou mais, a erradicação da mentira da política e, por outro lado, o combate pela transparência, que tem todos estes combates, são combates que eu tenho desenvolvido na sociedade civil. Entendi que, como via a política inamovível face a estes apelos da sociedade civil, decidi eu empreender esta tarefa que é, na política, fazer o combate que é necessário fazer. Uma das suas principais bandeiras, e já o disse aqui esta noite, é precisamente o combate à corrupção. Mas que papel é que cabe nesse âmbito a um Presidente da República? O Presidente da República é a figura que pode, no vértice do sistema democrático português e no regime constitucional, combater a corrupção. Aliás, o Presidente da República está obrigado ao combate à corrupção nos termos das convenções internacionais que Portugal tem assinado, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Se eu tomar posse, no dia em que o faça, a primeira das minhas medidas é convocar extraordinariamente o Parlamento com um único ponto de agenda, e terá que ser uma sessão longa, de 8, 15, 3 semanas, 15 dias, 3 semanas, em que seja definido uma estratégia global de combate à corrupção, a que, aliás, Portugal está obrigado nos termos das convenções internacionais e que jamais implementou. E essa estratégia global de combate à corrupção tem que fazer o quê? Bom, desde logo tem que combater a corrupção no próprio Parlamento. Hoje o Parlamento é o antro de corrupção da política em Portugal. Várias dezenas de deputados utilizam a sua função de deputado para fazer negócio ao serviço ou de grupos económicos ou de grandes sociedades de advogados, que estão também ligados aos grupos económicos e, portanto, o combate à corrupção dentro do próprio Parlamento. E, além disso, há algo que é estritamente necessário que se faça já, que é a constituição de uma unidade de missão que avalie todos os negócios de dimensão que o Estado fez nos últimos 10 anos, bom, começando ou acabando por este Banif, mas incluindo as parcerias público-privadas do tempo de Sócrates, que ainda hoje garantem rentabilidades milionárias aos concessionários das autoestradas, as privatizações que foram feitas completamente ao desbarato, ou seja, todos esses grandes negócios do Estado têm que ser reavaliados e tem que ser uma unidade de missão que faça essa reavaliação e que reponha a equidade de negócio, não é apenas como fazem as comissões parlamentares, para depois dizer que correu tudo mal, mas depois no futuro se verá. Não. É verificar o que efetivamente aconteceu e recuperar para o Estado, ou seja, para o povo, aquilo que nos tem sido tirado ao longo de muitos anos. Em relação, falou agora do Banif, eu gostaria de ouvir qual é a sua posição sobre aquilo que está a acontecer e é sobre esta fatura que os contribuintes portugueses vão ter que pagar e que é enorme, 3 mil milhões de euros. O caso do Banif é claramente o último caso de corrupção em termos cronológicos, mas não é muito diferente dos anteriores. Eu espero que no Parlamento seja chumbado o orçamento retificativo que permita a concretização do negócio Banif. Deve ser chumbado? No meu ponto de vista, claramente. Deveria ser chumbado, porque este negócio do Banif é mais uma vergonha que se vai fazer em Portugal. Eu tenho pena que este governo... Mas a alternativa é a liquidação. Não, nada disso. Isso é um embuste que está na sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, o Banif é um conjunto de tristes episódios ao longo do tempo. Mas falemos apenas do último.
Na semana passada, assistimos à maior manobra de manipulação da opinião pública que há memória em Portugal, que foi uma estação de televisão fazer crer que o Banif ia fechar, que estava semifalido, e o Banif, numa situação que já era difícil, já descapitalizado e já descredibilizado, com esta informação errada, lançada por uma estação de televisão, concorrente aliás, ficou com a sua credibilidade pelas ruas da amargura e com o seu preço completamente de rastros, se me é permitida a expressão. Então acontece que a venda do Banif e o concurso para a venda do Banif se faz com o Estado já em posição de coação, sob coação e até de chantagem, e não é aceitável que o Estado português faça um negócio de alienação do seu capital no Banif, numa situação de chantagem. A chantagem não é aceite num Estado democrático. Então o que aconteceu é que no final da semana, no domingo, assistimos a uma decisão tomada, enfim, consensualizada, penso eu, pelo Banco de Portugal e pelo Governo, mas para todos os efeitos, anunciada por este Primeiro-Ministro, de venda do Banif ao Santander, que por sua vez é acionista da estação de televisão que lançou essas informações erradas que desvalorizaram o Banif. Portanto, isto é uma vergonha absoluta em termos de manipulação da opinião pública. Eu lamento que isto tenha acontecido sem qualquer intervenção das entidades reguladoras, que neste caso é a CMVM e o Banco de Portugal, que não tiveram qualquer intervenção. E lamento que o Primeiro-Ministro atual comece, ao fim do mês de mandato, ou nem isso, a fazer o que todos os governos têm feito nos últimos tempos, que é pegar no dinheiro dos contribuintes e dar à banca. E não havia solução alternativa. Obviamente que havia solução alternativa. Nós, a partir de 1 de janeiro, o próprio modelo europeu de resolução vai modificar e, a partir de 1 de janeiro, um modelo em vigor irá fazer com que quem pague os prejuízos dos bancos neste tipo de situações sejam ou os maiores depositantes ou então os fundos de resolução. Não há razão nenhuma, no meu ponto de vista, para pegarem mais de 2 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes e ir colocar num banco cuja história, aliás, é muito estranha. Eu recordo que ainda há muito pouco tempo o presidente atual, Luís Amado, o presidente do Banif, anunciava a entrada de capital da Guiné Equatorial no Banif e, a troco disso, deixaram a Guiné Equatorial entrar na CPLP. À época, dizia-se que a joia de entrada na comunidade de países de língua portuguesa da Guiné Equatorial era o capital para o Banif e, no fundo, eles nem sequer a joia pagaram e acabaram por entrar para a CPLP, e hoje a CPLP tem no seu seio um país ditatorial onde nem sequer se fala português. Portanto, a história do Banif é das histórias mais tristes que existe em Portugal. Mas este último episódio é verdadeiramente lamentável e inadmissível que em lado nenhum do mundo civilizado se permitem manipulações de opinião pública sobre a Bolsa, como aconteceu no caso do Banif. Se este caso Banif acontecesse em Inglaterra, estavam hoje 20 ou 30 pessoas presas e provavelmente a estação de televisão que tinha lançado essa notícia já estaria eventualmente fechada. Está de acordo com a solução governativa que foi encontrada e que levou a que António Costa fosse hoje em dia Primeiro-Ministro depois do derrubo do governo do CCDS? Eu acho que um governo que tenha suporte parlamentar, que cumpra a Constituição e cumpra as leis, tem sempre possibilidade de se manter. Se eu fosse Presidente da República, manteria este governo enquanto isso acontecesse. Mas, no entanto, não concorda, por exemplo, com esta posição? Absolutamente. Se eu fosse Presidente da República, claramente vetava este orçamento retificativo. Fosse eu Presidente da República e quando este orçamento retificativo chegasse à minha mão, teria o meu veto, claramente. Mas agora deixe-me dizer mais. Se o orçamento de Estado, que irá ser apresentado por este governo no Parlamento, continuar com um conjunto de regras inconstitucionais, como sejam nomeadamente isenções de IMI a fundos de investimento imobiliário, que são também uma forma de fazer com que os pobres paguem os impostos dos ricos, porque o que é que acontece hoje, para explicar isto às pessoas? Hoje, quem tenha um T3, um T4, paga IMI nos termos da lei, anual ou semestralmente, como todos fazemos. Mas, no entanto, um promotor imobiliário que tenha 200 apartamentos na Baixa de Lisboa, se os tiver em nome de um fundo de investimento imobiliário, tem isenções de IMI. E, portanto, tem um regime de IMI mais favorável. Isto é claramente inconstitucional, porque o artigo 104 da Constituição diz que os impostos sobre património têm que ser, obviamente, proporcionais ao património. Então, um Presidente da República que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, faça este tipo de isenções de IMI a quem tem mais património, só tem uma medida que é vetar essas normas porque são inconstitucionais e o Presidente está obrigado a defender a Constituição. Não lhe passa pela cabeça desistir da corrida a Belém? Não. Nunca passou? Não. É para levar até ao fim a candidatura?
Eu espero que seja para levar até ao fim, para levar até à segunda volta e eventualmente ser eleito, mas isso é evidente, só depende do eleitorado, não depende de manipulações da opinião pública, nem infelizmente só da minha vontade, depende da vontade do povo. E se não passar à segunda volta, qual é o candidato com que mais se identifica? Se eu não passar à segunda volta, voto em branco, porque não há nas outras candidaturas ninguém que de perto ou de longe se aproxime deste meu tipo de discurso. Se eu não passar à segunda volta, votarei em branco na segunda volta. Não acha que nenhum dos outros candidatos daria um bom Presidente da República? Eu não queria dizer isso com essa deselegância, mas é assim, nenhum dos outros candidatos fará na Presidência da República aquilo que é necessário na Presidência da República, que é e começar em primeira instância a fazer cumprir a Constituição nestas e noutras matérias, combater a corrupção e limpar, desculpa a expressão, a porcaria em que se tornou a política em Portugal. Se por acaso fosse eleito Presidente da República, em que casos é que admitiria dissolver o Parlamento? Olha, eu dissolveria o Parlamento no momento em que o Parlamento aprovasse um orçamento e insistisse nessa aprovação, que não cumprisse a Constituição, como seja manter isenções de IMI aos fundos de investimento imobiliário, por exemplo. E não me fez a questão, e demitiria um governo que também, nos termos atuais, que é o que acontece atualmente, que não garantisse, por exemplo, a gratuitidade no ensino básico, que é também uma questão constitucional, nomeadamente ao nível dos livros escolares. Deixe-me concretizar. A Constituição diz que cumpre ao Estado garantir um ensino básico, universal, obrigatório e gratuito. Ora, para ser gratuito, os livros escolares têm que ser gratuitos. E, no entanto, não são. Quem tem um filho no ano no ensino básico sabe que gasta 300 ou 400 euros em anos por livros. E, portanto, o Estado tem que garantir, nomeadamente o Poder Executivo, gratuitidade dos livros. Obviamente, como é que isso se faz? É preciso muito dinheiro? Não. Cumprindo uma lei que o Estado português também tem, que é criar em todas as escolas bancos de troca de livros, em que os meninos, no fim do ano, deixem os livros do ano anterior e recolham os do ano seguinte, como, aliás, é estipulado na lei em Portugal. Porquê é que este Governo não cumpre a lei? Porque, como sabemos, em Portugal, nomeadamente ao nível dos livros escolares, há 3 editoras, a saber, a Porto Editora, a Leia e a Santilhana, que cartelizaram o mercado, têm uma capacidade de influência, têm um mercado cativo de centenas de milhões de euros e têm uma capacidade de influência, nomeadamente sobre os vários executivos. Mas um governo está obrigado a garantir livros escolares gratuitos no ensino básico, nos termos da Constituição. E, portanto, eu como Presidente, que juro, na tomada de posse, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, garanto a quem votar em mim e aos eleitores em termos gerais que eu, eleito Presidente, os livros escolares no ensino básico terão que ser gratuitos. Porquê? Por vontade minha, naturalmente, mas sobretudo porque está na Constituição. Essa é a obrigação de um Presidente da República. É pegar na Constituição e, na defesa do interesse dos eleitores, fazer cumprir todos e cada um dos artigos da Constituição. A questão de fazer passar a mensagem ao eleitorado é muito importante, mas vai ou não ter dificuldades pelo facto da sua campanha abdicar das arruadas, das jantaradas, como já li? Como é que acha que vai conseguir fazer passar essa mensagem junto aos portugueses? É verdade que esse tipo de campanhas são mais folclóricas, é verdade, e mais vistosas. Mas o facto é que a minha campanha é uma campanha de debate de ideias, de combate pelas ideias. Pelo que arruadas, jantaradas, bandeiras, outdoors... Cartazes. Que ideias é que isso traz para o debate político em Portugal? Nenhuma. Portanto, como a minha campanha é uma campanha de debate de ideias, faremos tudo o que é necessário para difundir e debater ideias e tudo que não tenha, que não sirva de suporte à transmissão de ideias é inútil e até perverso do meu ponto de vista na vida política portuguesa. O que é que seria um bom resultado? Um bom resultado para mim era ir à segunda volta a ganhar, porque eu só conseguirei concretizar todas estas ideias se for Presidente da República. Se não for, naturalmente o eleitorado é soberano, mas se eu não for eleito Presidente da República, duvido que algum outro faça aquilo que eu tenciono fazer. Disse numa entrevista que se não se candidatasse perante o Estado do país, emigrava. Não disse isso. Eu disse que se não me tivesse candidatado, teria emigrado, porque eu já não aguentava mais viver num país que vai definhando de dia para dia. E se não conseguir passar à segunda volta, o que é que vai acontecer? Se não vai continuar a viver num país que está desiludido com ele? Veremos o que vai acontecer. Enfim, eu peço que me faça essa pergunta no dia 25 de janeiro. Paulo Moraes, muito obrigada por esta entrevista e já agora muitos parabéns pelo seu aniversário. Completa 52 anos. Obrigado.